É muito importante nesse estudo de Zwinglio, como de Lutero, de Calvino e da Igreja Católica, nós nos posicionarmos do porquê a Igreja Assembleia de Deus não se considera uma igreja reformada. Observe, não é questão de querer se separar. Se você se considera uma igreja reformada, você está colocando no colo do cristianismo uma série de coisas erradas que católicos, luteranos e calvinistas fizeram. Eu recomendo a vocês a leitura de um triste livro que eu tive que ler, porque sou professor, tenho que ler todo tipo de matéria, mas é um livro que um ateu escreveu sobre o cristianismo. Ele chama o catolicismo de cristianismo, ele chama luteranismo de cristianismo, chama calvinismo de cristianismo. Isso é complicado. Aí em todo o livro, sabe o que ele descreve? O título do livro é O Livro Negro do Cristianismo. Vocês encontram esse livro em PDF na internet. Ele coloca como, na descrição dele, como os cristãos mataram muitas pessoas, tá bom? Desde Constantino, o imperador católico, o imperador que criou a Igreja Católica, principalmente até o período da Reforma. Inclusive, nesse livro, ele fala de Lutero e Calvino perseguindo os anabatistas. Então, realmente a história, irmãos, diz como a Igreja Católica matou. Eu sempre digo que a Igreja Católica, ela matou mais que Adolf Hitler, irmãos. E o principal alvo da Igreja Católica eram os cristãos. Os cristãos que não aceitavam o batismo infantil da Igreja Católica, eles eram perseguidos e mortos. Hoje a Assembleia de Deus continua não aceitando o batismo infantil. Hoje eles não perseguem ninguém. A Igreja Luterana também não persegue ninguém, nem a Igreja Calvinista, que é a Igreja Presbiteriana. Eles não perseguem ninguém, tá bom? Graças a Deus hoje existe respeito entre todos, nós também respeitamos eles nos respeitam nesse sentido, temos as diferenças doutrinárias. Mas o problema é que se você se considera como derivado da Igreja Católica, primeiro você está dizendo que a Igreja Católica em algum momento ela foi igreja cristã. E a Igreja Católica ela nunca foi igreja cristã, ela sempre foi Babilônia apocalíptica. Tá bom? Nesse livro, por exemplo, ele conta o que a história mostra, como a Igreja Católica matou, por exemplo, muitos alemães, obrigando a eles, que ainda eram alemães celtas, obrigando eles a se converter ao catolicismo. Tá bom? E a Igreja Católica prosseguiu matando muitas pessoas. Agostinho matou centenas de anabatistas, centenas de cristãos. Então, o que nós pregamos é que a Babilônia apocalíptica, ela já foi fundada a Babilônia apocalíptica. E os protestantes, luteranos e calvinistas, o que eles pregam? Eles pregam que a Igreja Católica um dia foi igreja verdadeira, a única igreja mãe, e que num determinado momento se desviou. Isso está errado. Se nós assumirmos isso, nós estamos botando na conta do cristianismo todas aquelas mortes que a Igreja Católica fez, que, como eu disse, foi mais do que Adolf Hitler. Irmãos, do ano 300, em números redondos, foi do ano 313, nós vamos botar em números redondos. Só do ano 300 até o ano 1500, quando vai acontecer a reforma, tá bom? Foram 1.200 anos de matança generalizada que a Igreja Católica fez. Tá bom? Então, é por isso que eu chamo aqui o ensino da Igreja Católica de enlatados, sermãos enlatados, porque eram sermãos que, na verdade, não eram vivos, no sentido de uma doutrina viva que realmente possa transformar a vida do homem. Esse é o significado de sermões enlatados, tá bom? Porque a diferença de você comer um peixe fresquinho, recentemente pescado, uma sardinha, que é muito saudável, para comer uma sardinha enlatada, que é até perigosa para a sua saúde, Os médicos normalmente recomendam, não coma enlatado. Então, foi nesse sentido que eu usei essa figura aí de linguagem dos sermões enlatados que a Igreja Católica enviava.